Eu tirei o óculos e esqueci de tirar a máscara. Amém. Não estou enxergando nada, mas tudo bem. Nós estávamos louvando ao Senhor. Eu senti realmente a presença do Senhor aqui, neste lugar. E a gente sabe que o inimigo, ele se levanta. Ele se levanta porque ele não gosta do louvor. Ele odeia o louvor. Ele odeia a adoração. Mas ele foi derrotado mais uma vez. Amém? Mais uma vez. Quando nós chegamos aqui, estava um dia tão assim, de sol, não estava? Lindo, maravilhoso. Você olha, está uma chuva. Uma chuva, gente. Vocês que estão aí atrás não estão vendo, né? Mas está uma chuva. Isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. É chuva de bênção sobre as nossas vidas, amém? Amém. Glória a Deus por isso. É mais um dia, é dia de detalhes do Senhor. Amém? Vamos orar pelo pastor. Levante a tua mão aqui. Senhor, nós te agradecemos, papai, porque nós podemos estar na tua casa e aqueles que estão em casa podem estar te louvando e te adorando. Senhor, nesta hora nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida do pastor Marcelo, para que ele possa ministrar, para que ele possa pregar a tua palavra com ousadia, papai, em nome de Jesus. E que venha direto do trono da graça, Senhor, essa ministração ao nosso coração nesta manhã, papai. Nós te pedimos, abençoa, Senhor, o teu filho, o teu servo, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Aleluia. O cara já está ficando velho, não enxerga mais a cifra, pessoal. Essa que é a verdade. E haja música para... Aleluia. Deus é bom, né? E aí a Bíblia diz assim, quando estou fraco, aqui sou forte. Então, né? É melhor a gente já assumir a fraqueza e pedir que o Senhor fortaleça, né? Amém? Eu quero falar com vocês do que Deus tem falado comigo essa semana. E é um tema que vem sendo trabalhado no meu coração já há algum tempo, né? Quando eu falo algum tempo, já faz mais de anos, muitos anos já. E de vez em quando esse tema volta, né? O Espírito Santo fala conosco e está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. É o livro que nós estamos lendo como igreja. 2 Coríntios, capítulo 4, é o livro que nós estamos lendo no mês de outubro. O Outubro Rosa, que já foi ministrado aqui, né? 2 domingos, uma bênção. O tema é Outubro Rosa. Outubro, que é mês da reforma, né? Dia 31, que é agora, sábado que vem, é o dia da reforma protestante, um dia muito importante. Nós escrevemos sobre isso no nosso boletim eletrônico. Você tem impresso também? Não, não é só eletrônico. Nós temos o nosso boletim eletrônico, você pode conseguir nas redes sociais, ou a gente pode te enviar se você quiser. Escrevemos sobre a reforma protestante. É um mês que precisamos, né, devemos meditar sobre várias coisas. E também é um mês que nós lemos como igreja 2 Coríntios, porque a nossa leitura, nós fazemos a leitura da Bíblia toda. Cada mês nós lemos um livro ou mais de um livro, né, para compreender melhor a palavra de Deus. É bom ler a palavra de Deus? Sim ou não? É bom não, é essencial, né? Então eu gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 13, diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou do Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Esse é o versículo-chave que nós vamos pensar hoje. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos.
embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente precisa aumentar a visão do que não se vê. É interessante, né? A gente tem que ver mais o que não se vê. É mais ou menos isso. Eu quero falar com você sobre os propósitos da graça. Graça é um tema que me atrai. Hoje o ser humano, por que existe muita dificuldade em entender a graça? Porque o homem que eu digo, o homem e a mulher, a prepotência, ela não bate com a graça. Prepotência não bate com a graça. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu sou suficiente. Eu acho que eu controlo Deus. Deus para fazer aquilo que eu quero. Então, como é que eu vou entender a graça desse jeito? Sim ou não? Se Deus quer, se ele for, para ele ser Deus, ele tem que fazer tudo o que está na minha lista de oração. Aí ele é Deus. Se ele não fizer, ele não é Deus. Isso não bate com a graça. Deu para começar a pensar sobre isso. Não bate com a graça quando a minha vontade precisa ser feita a qualquer preço. Quando as minhas preferências, se elas forem satisfeitas, eu realmente estou vivendo na bênção. Se eu não tiver nenhum problema, se eu não tiver nenhuma oposição, se eu não tiver nenhuma fraqueza, se eu não tiver nada que me enrosque, então eu estou vivendo na bênção. Se eu tiver algum problema, se eu tiver alguma oposição, se eu tiver alguma fraqueza, então eu estou em pecado? Eu estou fora da bênção que está sendo declarada, talvez, no nosso mundo evangélico? Será que é isso que a Bíblia diz? É isso que eu pergunto para você. Será que é esse tipo de vida que está escrito aqui? Muita coisa tem sido pregada no nosso tempo. Um tema de vitória, né, bastante forte. É muito bom ter vitória, né, irmãos? Eu gosto. Sim ou não? Eu gosto de ter vitória. Declarar vitória, ter vitória, e Deus dá vitória mesmo. Nosso Deus é um Deus de guerra. Ele dá vitória mesmo. Mas como é a minha relação com Deus? Qual é o propósito da graça? Eu costumo pensar e também falar, ensinar. Deus, ele não educa filhos mimados, concorda? Você acha que você é mimado por Deus? Deus não trata com você? Se Deus não trata com você, fica preocupado, hein? Não é? Fica preocupado. Se Deus não estiver te disciplinando, começa a ficar preocupado. Porque Deus disciplina aquele quem Ele ama. Então, filho mimado é aquele que assim, recebeu a graça. Aí eu quero mais assim, desse jeito. Você já percebeu, isso aconteceu comigo também, e com muitas pessoas que eu acompanhei nesses muitos anos de convertido. Quando a pessoa se converte, acontecem muitas coisas legais, sim ou não? Comigo aconteceu. Você sente uma paz tremenda, você começa a viver alguns milagres interessantes, né? Viver assim, alguns livramentos incríveis. Deus, a impressão que dá que você é realmente um bebê, e Deus está pegando na sua mão para você não cair ali, né? Te amparando, coloca alguém orando por você, e você vê, não é verdade, gente? Você percebe, você sente até no seu corpo algo diferente. Não é uma bênção isso? Quem já sentiu isso quando se converteu, lembra disso? Comigo foi muito forte. Mas depois a coisa começa a acontecer, você vai encarando situações, você às vezes quer que aconteça alguns mimos, que na verdade é quando você era bebezinho. Mas você já tem muitas coisas que Deus te deu. E Deus espera que haja maturidade, que haja crescimento. Então nós vamos pensar sobre a graça no decorrer da vida do cristão, no decorrer da minha vida. Qual é o processo da graça na minha vida?
Qual é o entendimento de Deus? E o conhecimento de Deus é o fundamento para uma vida de maturidade. Porque se eu não tenho conhecimento de Deus, eu não consigo ter um crescimento de verdade. Eu posso ter um crescimento religioso, no máximo, mas não um conhecimento espiritual. A primeira coisa, então, são 5 pontos que eu quero falar com você hoje. Primeiro propósito da graça, os propósitos da graça. Os propósitos da graça, preste bem atenção nisso. Se você quiser anotar, anote. Eu creio que é uma palavra de Deus para você. A graça para a salvação é a primeira coisa. A graça para a salvação. É o que se chama graça preveniente. Preveniente. Você não precisa... É um termo meio técnico, né? O que é a graça preveniente? Deus nos amou primeiro, sim ou não? Jesus nos amou primeiro. O amor que Ele nos ama nos atrai. Eu fui atraído por Cristo. Eu fui atraído por pessoas, embora meus pais me criaram na igreja evangélica, eu não tive um encontro com Deus até meus 19 anos, e algumas pessoas me trouxeram à igreja. Na verdade, é uma reunião de segunda-feira à noite, uma reunião de jovens que transformou minha vida. Eu fui atraído não só para as pessoas, mas olha o que diz o versículo 15. Tudo isso para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graça. A graça que está alcançando, ou seja, alcançou aqueles que pregaram para mim, e através deles alcançou a mim, alcançou você. Talvez através de mim alguém foi alcançado, através de você um outro foi alcançado, não é isso? Porque Deus usa instrumentos dele, que são alcançados pela graça para que haja um transbordamento para outros. Mas tudo começa com a graça da salvação. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Ou seja, já estou dando trabalho para a câmera, né? Estou vendo. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmãos que estão em casa, aleluia. A graça que nos alcança, não é seu esforço, não é porque você é legal, não é porque você foi muito bacana de ter ido à igreja, não é porque você está dando uma forcinha para Deus vindo na igreja, não é? A gente pensa assim, né? Vou dar uma forcinha lá para a igreja, para Deus, porque se eu não for, você acha que tem cabimento o negócio dele? Vou dar uma forcinha para Deus, porque se eu não fizer, você acha que Deus precisa mesmo? Deus nos dá oportunidade, irmãos. Deus dá oportunidade para você servir e viver com Ele. Deus é suficiente nele mesmo. Ele criou tudo, criou você e eu. E ainda proporcionou a salvação, que é a graça. Amém? Que a salvação não havia merecimento. O pecado faz separação entre nós e Deus. Quando eu não sigo a Deus, quando eu não amo a Deus, quando eu não dou atenção às suas palavras, eu estou andando com os meus próprios pés, eu estou indo em pecado, porque eu não estou em relacionamento com Deus. Não é apenas aquilo que eu faço de ruim, né? Assim, fumo, bebo, mato. Ao contrário, o pessoal fala, eu não fumo, não bebo, eu não mato, eu não roubo. Então eu não tenho pecado, né? Não é assim que a Bíblia diz sobre pecado. A Bíblia diz nos Salmos, em pecado me concebeu minha mãe. O homem e a mulher já nascem. Você já viu criança mal criada, logo pequenininha? Você não sabe como é que ela aprendeu aquilo? Né? Mal criada, que eu digo assim, está sendo educada pelos pais, mas fala, mas nessa idade já, né? Existe uma tendência do ser humano de querer viver sozinho, de querer viver independente de Deus. Essa foi a tentação no Éden, pessoal. Sim ou não? Deus falou isso, mas se você comer desse fruto, você vai ficar que nem Deus, você vai ser o cara
Que é isso? Quem fez isso? O próprio Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus ou maior que Deus. Ele usou a mesma tentação. Ele fez isso com Jesus de novo. Uma tentação do deserto, tentando ali, né? A tentação é algo que vai estar sempre ao nosso lado, tentando que você seja questionado quanto à sua identidade, quanto ao seu relacionamento com Deus. E a graça é aquela arma, a convicção, a bênção que nos faz fortes para resistir o diabo. Essa é a diferença de Jesus e Satanás. Os dois conheciam a palavra, sim ou não? Não é isso? Satanás tentou Jesus com a palavra, não foi assim? E por que Jesus venceu? O próprio Deus, o Filho e o Pai, em relacionamento. Eu não falo de mim mesmo, mas do Pai. Isso é graça, aquilo que eu recebo e transbordo. Não aquilo que eu busco, porque eu posso, porque eu sou inteligente, porque eu sou santo, porque eu. A salvação, então, é uma obra de Deus. Mas só que ela se fecha quando eu decido. Então, eu quero ler aqui, né? Josué 24:15 diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados que serviram no Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui ele está falando ao povo de Israel, ao povo escolhido, o povo que foi tirado do Egito, o povo que passou pelo deserto. Ele não está falando para qualquer povo, está falando para o povo de Deus. Ele falou: se vocês não querem escolher a Deus, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O que significa isso? Embora Deus tenha se revelado, embora Deus tenha aberto o mar, embora Deus tenha conduzido no deserto, embora Deus tenha feito sinais, e isso é revelação de Deus, a resposta do ser humano pode ser não. É verdade ou não? Pode ser não. Então Deus pode ter feito muitas coisas para você, mas você continua sendo, ou eu, né, um filho mimado. Ou negando aquilo, a graça. Então existe uma resposta. Vamos ver Gálatas 6, 7 e 8, olha só. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, se eu semeio na carne, não importa se eu estou indo na igreja ou não. O que você está semeando? Qual tipo de relacionamento com Deus você está fazendo? Não é? Como eu estou vivendo o meu dia a dia, meu trabalho? Se eu tenho uma resposta à graça, Deus se revela a nós numa pregação, no louvor, no testemunho de um irmão, na oração, num aperto de mão, numa criança. Deus ministra, sim ou não? Ele manifesta o seu amor por você. Ele manifesta, ele revela quem ele é para você. Mas é necessário uma resposta nossa. Em 2 Coríntios 6:1 diz assim, olha, está perto desse texto onde você está aí. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Olha só que incrível esse texto. Vou ler de novo. Ó. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem em vão a graça de Deus. Não receber em vão significa Deus te derrama o amor, do perdão, da salvação, do Espírito Santo te dando dons, e você não corresponde àquilo que o Senhor está revelando a você. Isso é o que chama atenção o livro de Coríntios, 2 Coríntios, é isso que Paulo está falando aqui. É necessário que a gente tenha uma fé prática, uma fé que responde. Quando eu fui alcançado por Jesus, foi algo tão impactante para mim. Eu ganhei um Novo Testamento, todo grifado com as palavras de Jesus.
Hoje eu não tenho visto mais, mas com certeza deve ter. Era vermelho, né? O que Jesus falava ficava em vermelho, assim. Não sei se quem já viu esse daí. Eu não, mesmo tendo sido criado na igreja, como eu disse, né, eu não tinha contato com a palavra de Deus, nada. E quando eu recebi aquilo, foi tão forte o que Deus fez comigo. Eu li diversas vezes o Evangelho de João, diversas vezes. Lia de novo, anotava. Porque eu tive um impacto. É importante que você tenha um encontro com Deus, irmão. Você não pode vir na igreja sem ter um encontro com Deus. Quem já teve um encontro com Deus aqui? É bom ter um encontro com Deus? Muda a sua vida um encontro com Deus. Muda a sua vida. Então, primeiro propósito da graça é salvar. Deus se revela salvador para aquele que está perdido longe dele, que somos nós. E quando eu digo, sim, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero viver como Cristo, eu quero aprender o que Jesus disse sobre a vida, sobre os relacionamentos, você fecha aliança, e você então responde, sim, à graça de Deus. A graça é salvadora, amém? A graça é salvadora, repete isso comigo, a graça é salvadora, aleluia. Outro propósito da graça, o segundo, a graça, ela produz crescimento e maturidade. A graça produz crescimento e maturidade. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Leia comigo. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Quando você aprende a palavra, você é liberto, irmão. Por isso que é importante você vir na igreja, aprender da palavra, porque a sua mente vai sendo liberta. Sim ou não? Porque você compreende, conhecereis a verdade vos libertará. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Presta atenção, hein? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia. Não é tremendo? Esse negócio dá um nó na cabeça. Como assim? Primeiro, a graça me salva. Eu não mereço, mas Deus me deu. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra para sempre, mas tenha vida com Ele para sempre. Aleluia. Quando eu creio nisso, eu passo a ter uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu passo a ter uma nova vida, uma vida que não vive mais para a carne, mas vive para Deus. Quando eu tenho essa percepção, eu começo a crescer e a amadurecer em Cristo. Isso é santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Você quer ver a Deus? Você quer chegar lá, né? E ver face a face, como Paulo fala? Então, santificação é um processo contínuo. Quando eu me converto, começa. Então, a graça também se revela para a maturidade. Pensa bem, o que aconteceu com Paulo? Eu não sei bem o que é esse espinho na carne. Tem muitos palpites, né? Tem muitos palpites. Vários. Não vou nem falar que são vários, né? Pode ser uma doença, pode ser um relacionamento, pode ser, enfim, um monte de coisa. Mas não é revelado aqui o que seria esse espinho na carne. Eu acho que pode ser mais uma enfermidade mesmo, né? uma dificuldade, né? Eu acho que é. E Deus simplesmente falou assim, não vou te livrar disso. Tudo bem? É uma resposta difícil, né?
Você ora para Deus, mas a resposta é não, Senhor? Não. Porque eu estou te revelando muitas coisas para você lembrar que você está dependente de mim. Mas que mensagem difícil que ele recebeu de Deus, né? Agora, o que foi revelado por Deus a Paulo era muita coisa, nos abençoou até hoje. Então, queridos, cuidado, que muitas vezes as coisas que estão acontecendo com você é Deus tratando, amém? Tratando você, Quantas vezes foi claro para mim que aquela provação era justamente um tratamento de Deus para mim. Para que eu lembrasse o seguinte: continua na sua missão, continua fazendo o que você precisa fazer. Eu já estou te abençoando bastante, né? E lembra que eu sou contigo. Lembra, irmão, Deus é contigo. Sim ou não? Você crê? Fala para a pessoa perto de você, lembra, Deus é contigo. Lembra aí, Deus é contigo. Mas o que acontece nos nossos dias é que há um barateamento da graça. A graça está sendo barateada. Sabe por que a graça é barateada? Porque as pessoas pensam o seguinte: isso não é novo, né? Só piorou, mas não é novo. Só piorou, mas não é novo. O barateamento da graça é o seguinte: se eu pecar, Deus vai me perdoar. Então, fechou. Domingo de manhã, pá, começa a hora, né? Fico tudo certo. Faço o que eu quiser depois. Chego no outro domingo. Tá certo assim? Isso é barateamento da graça, pessoal. Claro que eu estou falando de uma forma... Isso pode ser o domingo, pode ser mesmo no tempo da oração, o que for. O Senhor morreu pelo pecador, não pelo pecado. Jesus morreu pelo pecado ou pelo pecador? O que você acha? Pelo pecador. Jesus não justifica pecado, justifica o pecador. Isso faz muita diferença. Justificar pecado significa o seguinte: eu sou fraco mesmo, Deus sabe que eu sou fraco, então eu faço. Né? Eu sou linguarudo mesmo, Deus sabe que eu sou linguarudo, né? Eu sou mentiroso mesmo, já que eu sou mentiroso, Deus sabe da minha fraqueza. Isso não é o tipo de espinho na carne que Paulo está falando, não. Isso aí é carnalidade, é diferente. Certo? Não, vamos lá, né? Vamos pensar. Diferente. Carnalidade é quando você decide andar pela carne. Espinho na carne é algo que não é seu. Você, né, tem uma enfermidade, uma dificuldade que está trazendo tribulação sobre você. Perseguição, sofrimento, como ele falou aqui. São muitas. Seja qual for a sua tendência, né? Seja qual for, não pode ser justificado o pecado, é o pecador. Eu, Senhor, eu pequei contra Ti. Eu não quero mais fazer esse pecado. Eu não quero mais andar dessa forma, quero andar com Cristo. Então eu sou justificado. Então a graça que nos amadurece é uma graça preciosa e não barata. A graça preciosa é aquela quando eu penso assim: Jesus pagou um preço muito alto por mim. Ele não merece que eu seja tão imaturo desse jeito. Sim ou não? Não é diferente isso? Deus não merece, porque Ele me deu. Eu sinceramente, muitas vezes eu penso isso. Deus sabe como é sincero o meu coração, nesse sentido. Eu penso assim: poxa, Senhor, o Senhor me deu o privilégio de estudar. Graças a Deus, já estudei bastante a Bíblia, né? O Senhor me deu um presente. O mestrado que eu pude fazer foi uma promessa de Deus. Não tinha condição de fazer o mestrado. Deus trouxe um irmão, um pastor, não sei, né, um pastor para chegar e falar, me chamou lá, falou: olha, Deus vai te dar um mestrado. Eu recebi 2 bolsas de mestrado. Quando uma bolsa ia expirar, antes de expirar aquela que eu tinha, que foi uma situação atípica, Deus me deu outra bolsa no meio do mestrado, acabei o mestrado. Quando Deus fala faz, pode acreditar, Ele vai suprir você. Ele prometeu, Ele vai até o fim.
Quando eu recebi a segunda bolsa, eu falei, bom, mas já tenho uma, né? Acho que não precisa, não, né? Faz e tal. Aí, realmente, ela era melhor, porque a bolsa que eu tinha, eu não pagava só. Aí, a que eu ganhei, eu não pagava e ainda recebia para estudar, né? Diferente, né? Quem faz sabe, né? As diferenças aí, CNPq, tal. E aí, quando passou menos de 6 meses, a instituição que estava me dando a bolsa, cancelou todas as bolsas. E a nova me sustentou. É Deus ou não é? É Deus ou não é? Deus age pela sua graça. Ele age pela sua graça. Ele abençoa seus filhos, não é? Ele é abençoador. Então eu preciso que, se o Senhor me abençoou dessa forma, eu digo, peraí, então eu me dediquei muito, irmãos. Até porque se você não for bem, você perde a bolsa, né? Quem sabe, quem já estudou com bolsa sabe disso. Então a gente se esforça, faz o melhor. E aí eu fico pensando, tenho muita responsabilidade, porque se Deus quis que eu estudasse, é porque eu devo ministrar. Sim ou não, irmãos? Então, ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não ensinar. Ai de mim. Hoje eu sou pastor parcial. Então, os irmãos que nos conhecem sabem que a gente trabalha bastante, né? Mas eu sei que Deus me chamou para ensinar. Eu tenho 2 turmas de teologia. Se fosse pensar em termos de tempo, tudo, eu não ia falar, não dá. Mas eu tenho um dia na semana que eu dou 2 horários, direto, terça de manhã e à noite, nesse semestre estou dando aula de teologia, né? Agora, nesse período. Bênção. Porque quando eu lembro, Deus me deu a graça de estudar. Para quê? Para que a graça seja multiplicada, para que eu ministre, para que eu sirva a Deus. Esse é o propósito da graça. A graça não é para você encher a barriga. Deus te dá a bênção de um bom trabalho, né, de uma empresa, para você ser bênção para os outros. Você quer só mostrar que você é ótimo, né? Ótimo emprego, para quê? Para ser que nem Esther, ser bênção lá onde você está trabalhando. Sim ou não? Aí é a graça. É a graça. Quantas pessoas eu já acompanhei que esqueceram da graça, começaram a crescer, esqueceram do relacionamento com Deus, acharam que era melhor que Deus. Você lembra de alguém na sua memória? Existe, irmãos, pode acreditar, existe. Então, muitas imaturidades com a graça de Deus, muita imaturidade. Sabe quando tem imaturidade em relação à graça e não tem crescimento? Quando nós achamos que merecemos mais do que nós temos. Já viu esse filme? A pessoa acha que merece mais. Eu tenho isso, mas eu lamento, porque eu tinha que ser mais. Eu tinha que ter mais, uma casa maior. Eu tinha que ter um carro mais novo, né? Eu tinha que tal. Eu tinha que ser médico. Eu tinha que ser, o cara é médico, eu tinha que ser engenheiro. Quando você acha que merece mais, você está ferindo a relação da graça. Porque Deus é abençoador. Ele já te abençoou muito. Ele te deu chance de ser salvo e de crescer com Ele. Será que nós realmente temos motivos de ingratidão? Você tem bastante motivo de ingratidão? Não. Então, mas quando eu acho que o outro tem mais, né? O outro é mais. Nós somos imaturos quando nós achamos que devemos ser mais reconhecidos. Eu devia ser mais reconhecido na igreja, devia ser mais reconhecido na minha casa, devia ser mais reconhecido no meu trabalho. Normalmente é o último cara que recebe a promoção, né? Não é? A pessoa que pensa assim, normalmente é o último que recebe a promoção, porque fica ali lutando para. A pessoa que é excelente no que faz, em pouco tempo, né? Deus abençoa, as pessoas percebem. Então, cuidado, querido, com a imaturidade. A graça nos basta, a minha graça te basta. O que Deus já te deu, os dons que Ele te deu, as bênçãos que Ele te deu, as revelações da palavra que Ele te deu até hoje, pode abençoar muitas pessoas. Sim ou não? Você pode discipular pessoas, você pode ensinar pessoas, você pode orar por pessoas, você pode multiplicar o que Deus te deu. Então,
a graça do Senhor nos basta. Se eu não tenho, amém. Se eu tenho, amém. Se eu ganhar muito, amém. Se eu ganhar pouco, amém. Se eu for perseguido, se a igreja for perseguida, se vier aos fins dos tempos, como é que fica? Né? Como é que fica? O Senhor continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Se a igreja for perseguida mesmo, quando eu falo perseguida, de matar mesmo, né? De morte, sangue. A igreja foi perseguida de ser queimado vivo. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Você tem certeza? Na Índia, eu sei que em muitas regiões da Ásia, a perseguição é muito ferrenha. Então, quando nós achamos que devemos receber mais bênçãos de Deus, Deus não me abençoa tanto quanto o irmãozinho. Esse ele abençoa mais. Será que é uma comparação adequada? Então a graça de Deus precisa produzir maturidade. A graça de Cristo que nos atraiu e também nos chama ao discipulado. O discipulado é um chamado para a maturidade. Por isso Jesus voltou-se para a multidão e falou: quem quiser vir, né, para ser meu discípulo, precisa negar a si mesmo. Precisa negar, ou seja, amar menos todos os seus relacionamentos, amar mais a Jesus. A graça que se revela, que chama para andar para perto. Então, é a graça que produz maturidade. A graça é a revelação de Deus, que traz libertação para o meu pensamento de como eu ando egoísta e começo a andar realmente como Deus quer que eu ande. Isso é a graça, certo? É lembrar, eu preciso de Jesus. Sem Ele trabalhando na minha vida, a minha mente vai tendendo a ser carnal, egoísta, né? E vai começando a se... Se você passa um tempo sem ler a Bíblia, sem ir na igreja, sem ter relacionamento com Deus, e só fala com pessoas do mal, você consegue resistir muito? Logo você começa a perceber que você está com umas coisas assim, né? A pessoa, que palavra é essa, pastor? Ei, não é assim? Aí você, é mesmo, né? Por que eu estou falando uma coisa? Não falo, né? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque você e eu somos influenciados, sim. A nossa mente precisa ser renovada dia após dia. Eu preciso trabalhar a maturidade em Cristo. Então, a maturidade vem pelo relacionamento gracioso de Deus conosco. O terceiro ponto é que a graça cura. Sabia? A graça, o entendimento da graça de Deus cura a alma, cura emoções, como a pastora Leia pregou na semana passada. Cura emoções. Por quê? Porque eu entendo que eu sou de Cristo e Ele é meu, como diz Cantares. Como diz Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que nós somos filhos. Nada nos separará do amor de Deus. Quando eu entendo esse amor, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quando eu entendo o poder que Deus tem sobre mim, quanto Ele me ama, eu não duvido. A minha alma é curada, as minhas emoções são curadas. Eu vivo em novidade de vida, porque o Espírito Santo ministra isso no meu coração. Porque não faltam coisas para destruir. Não faltam palavras e línguas para destruir você. Até os teus próprios pensamentos. Sim ou não? É uma guerra diária. Quantos aqui, muitas vezes vou dormir tranquilo. De repente... acordo, tem um sonho esquisito, você acorda preocupado, fala, mas, né? Ou acontece o tal dia mal, né? Você está tudo bem, de repente acontece um baita problema. Então, às vezes abala, será que eu sou amado por Deus? Eu fiz coisas erradas hoje, será que eu sou amado por Deus? Pedro pensou assim, até que Jesus disse, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Por que ele disse isso? Porque eu continuo confiando em você, Pedro, eu continuo com você. Eu sei que você me negou, mas eu estou aqui com você. Eu te perdoo, vai. A graça se revela perdoadora, se revela restauradora, porque Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Jesus que falou com Pedro, que fala com você.
Por mais que você tenha feito pecado, que você tenha pensado que não presta, todos nós aqui, ou se dissermos que não temos pecado, o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 9? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa relação com a graça, porque a graça é perdoadora, Deus é perdoador. Quando eu me aproximo dEle, Ele não se nega em te restaurar. Ele não nega em que abençoar a tua alma, em curar as nossas emoções. A graça de Deus cura. A graça de Deus cura. Amém? E ela fortalece a nossa identidade como cristão. O quarto ponto que eu queria pensar com você está lá em João capítulo 15, versículo 1 a 5. Abra lá a tua Bíblia em João 15. Esse é um dos clássicos da graça, no sentido da frutificação. Então, o quarto ponto é: a graça traz frutificação. João capítulo 15, versículos de 1 a 5. A Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha só que bonito esse. Eu sempre falo com a reunião de liderança, né? Quando a gente vai exortar, né? Faz a reunião da liderança, eu falo assim: pessoal, a poda, hein? É para crescer mais, porque eu creio que quem está na liderança já está na frutificação, né? Então precisa podar para frutificar mais. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado. Agora, olha que importante: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Amém? Então, para frutificar algo que seja fruto de Deus, tem que estar em Deus. Preciso entender que eu fui salvo por Deus. Eu preciso entender que a graça é preciosa. Não sou eu que exijo de Deus. Eu me rendo ao Senhor e ando com Ele, para que o fruto do Espírito possa acontecer, Gálatas 5. Amém? Eu ando com Deus e vou andar em maturidade. Se eu tiver perseguições, eu sei, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não vou parar de dar fruto porque eu estou com tribulações. Senão Paulo não escreveria Filipenses, porque ele estava preso. Sim ou não? E os frutos dele são até hoje. Então, quando eu creio que é a partir de Cristo, quantas vezes eu pensei: por que eu vou na igreja? Eu não tenho a mínima condição de ministrar o louvor, nem pregar. Ou você acha que eu não pensei nisso nenhuma vez? Muitas. Mas sabe o que me sustenta? A graça. Porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me preparou, eu sei quem me salvou, eu sei que Ele tem esse propósito para a minha vida. Amém? Então, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você vai, é lógico que não estou falando para você ir em pecado, né? Estou falando nesse sentido: o cara está lá fazendo tudo que não presta e está sendo falso. Não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes se sente fraco, se sente, né, abalado. Porque tem pessoas que são mais fortes que as outras, né? Elas não ficam abaladas. Pastor fica abalado igualzinho os outros. Não muda nada, irmãos. Nada. Você acha que é o quê? Igual. Pastor, músico, todo mundo que ministra aqui na frente, ou que ajuda, serve a igreja, tem fraqueza do mesmo jeito. Não é, Maurício? Aí está com os fones. Mas a minha graça te basta, diz a palavra. Então eu posso frutificar, porque vem de Cristo. Então eu digo: olha, de mim mesmo eu não tenho o que dizer, mas eu posso declarar a palavra que vem de Deus. Quantas vezes eu
pela graça de Deus mesmo. Chegou pessoas endemoniadas, pessoas atormentadas. E eu pensei, eu estou aqui precisando muito de Deus, e agora? E Jesus, pela sua graça, nos abençoou e pudemos libertar essas pessoas e abençoar. Último ponto, para terminarmos aqui a nossa palavra de hoje. A graça prepara para o serviço. A graça de Deus nos prepara para o serviço. Está lá em 2 Coríntios 4,15, que nós lemos no começo do culto, né, da palavra. 2 Coríntios 4,15, fica claro isso. Vamos ler novamente. 2 Coríntios 4,15, diz assim: tudo isso para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Então, a graça, ela é para que haja a percepção de Deus trabalhando, né? Por quê? Porque se nós manifestamos a palavra de Deus, as pessoas são libertas, buscam a santificação, melhoram, são transformadas, são salvas por Jesus. Então é perceptível que a graça está se manifestando. E esse é o propósito de Deus, que a graça se manifeste. Não é você, falou, ó, você está vendo? Isso aí, hein? Bênção. É a graça em você, irmão. Deixa Jesus aparecer. Amém? Deixa Jesus aparecer na sua vida. Não fica preocupado em aparecer, não. Deixa Jesus aparecer. Deixa que Ele brilhe. E aí as pessoas vão ser transformadas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa certeza, a certeza do chamado. Por que que a graça prepara? Porque os dons espirituais são graça de Deus, sim ou não? A gente pode até pedir, a Bíblia diz, né? Mas o dom é um presente de Deus. Então, o dom da música, o dom de ministrar a palavra, o dom de servir, está escrito lá em Romanos 12. Está escrito, né? Dom. Todos nós devemos servir. Mas tem pessoas que são impressionantes, né? Você vê a graça de Deus nele ali servindo. É uma coisa impressionante, porque é um dom. Não é verdade? É um dom. Então, os dons que são irrevogáveis de Deus, eles são para preparar, porque o dom não é para você se vangloriar, ou você acha que é, né? Não. Se você pode falar bem, né? Se você ministra a palavra, se você ensina numa classe de escola bíblica, se você canta bem, se você toca bem, se você faz o que você faz bem, né? O boletim, né? Ou a internet, o som, ou o seu trabalho, sua profissão, Deus te deu o talento e Deus te deu o dom, os talentos naturais e os dons espirituais. Então vem de Deus também. Então glorifica a Deus com seus dons. A graça também prepara para o serviço. Dom é para serviço, dom é para servir. Servir a quem? As pessoas e para glorificar a Deus. Servir as pessoas, glorificar a Deus. Amém? Servir as pessoas, glorificar a Deus. Dom é para isso. Então, a graça é salvadora. Vamos lembrar? A graça é salvadora. A graça nos atraiu. Deus nos amou primeiro. A graça é salvadora. A graça produz crescimento e maturidade. Sim ou não? E quando não entendo isso, eu acho que o espinho é perseguição de Deus comigo. Não. Deus trata, porque Ele quer pessoas maduras. A graça produz maturidade, crescimento e maturidade. A graça produz cura. Então, se eu estou com problemas emocionais, eu preciso, sim, Deus trabalha através dos relacionamentos humanos. Ele trabalha em várias situações, mas Deus faz isso porque Ele quer te lembrar que Ele te ama e que você pode viver liberto das opressões emocionais também. Então, a graça de Deus cura. O que mais a graça de Deus faz? Frutificação. Ela é do Senhor, João 15, que vem, né, a seiva da vida, para que eu possa frutificar, frutos do Espírito. Bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. Vem de Deus, é fruto do Espírito Santo em mim. E o último ponto é, prepara para o serviço. Eu preciso depender de Cristo em tudo, para servir a Deus. Amém, queridos? Então lembre disso. A graça
nos basta, com a certeza de que eu sou salvo. A graça me basta, porque ela me traz maturidade. E se estiver faltando, chega no altar da cruz e fala: Jesus, eu preciso mais da tua graça. Preciso mais. Então, quando você vai orar, querido, ore por isso. Não ore só para uma lista de necessidades. Ore por isso. Ore: Senhor, eu preciso da tua graça para a maturidade. Eu preciso entender melhor o teu chamado. Eu preciso frutificar no Espírito. Se você puder, fique de pé agora. Fique de pé. Se você que está na sua casa também pode ficar de pé. Feche os teus olhos, se você puder. Coloca o teu coração diante de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e ficamos pensando: por que eu passo por tantas dificuldades? Por que eu passo por tantas tribulações? Por que eu tenho passado por incompreensões de pessoas comigo e tal? Muitas vezes Deus está permitindo situações para treinar, né? Para amadurecer, para trazer vida. Se não for isso, com certeza precisamos expulsar da nossa vida. Se não for isso, tem que expulsar. Mas se você já expulsou Satanás, você é do Senhor, então também coloque a tua vida para ser amadurecida diante de Deus, né? Coloca o teu coração para ser trabalhado por Deus. Se você tem alguma coisa nesse dia, nessa manhã, que te aflige, talvez até que você tenha feito e não sabe se Deus te perdoou. Talvez você possa ter lembrado, quando a gente está aqui ministrando, você pode ter lembrado. Essa é a hora de você colocar os pés da cruz. Essa é a hora de você pôr os pés da cruz e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu não tenho conseguido a maturidade que é necessária. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso, Senhor, nessa situação. Eu não tenho agido com sabedoria. Eu não tenho tido a resposta. Preciso da Tua graça. Aleluia. Se você, eu queria fazer muito um apelo aqui, tenho uma vontade de fazer um apelo aqui, né, para vir para frente, mas vamos tentar, mas vamos fazer o seguinte, hein, tem que ficar um metro e pouco longe do irmão, tá? Combinado? Se você quiser vir ajoelhar aqui, colocar o que for diante de Deus, a gente não fez ainda na pandemia, mas vamos fazer agora. Se você quiser, eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar meu casamento, eu quero colocar meu trabalho, eu quero colocar essa questão que está me afligindo, e eu entendo, Jesus, e quero me colocar como Paulo, quando sou fraco e sou forte, né? Eu quero colocar isso diante de Ti. Venha até o altar, você pode se ajoelhar aqui, nós queremos orar agora. Coloca a tua vida, a tua família, coloca uma situação, coloca as tuas preocupações no Senhor. Se você desejar, pode vir orar, colocar uma fraqueza, uma dúvida, um questionamento que é necessário ser feito. Coloca no altar do Senhor. Coloca no altar do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode vir, querido, só mantenha o distanciamento, mas pode vir até aqui à frente. Não deixe de colocar o teu coração. O Senhor te ama. Chore no altar, coloque a tua vida. Se parece que as respostas não estão vindo, coloque a sua vida diante de Deus. Diga que você depende dEle.
Diga o quanto você o ama, que você precisa da graça dele. Oh Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se aproxime do Senhor. Ele disse: permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Aleluia. Se aproxime do Senhor. Aproxime do trono da sua graça, que nos abençoa e nos fortalece. Aleluia. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, nós queremos colocar as nossas vidas aqui, Senhor, no teu altar. Queremos colocar, Senhor, as nossas vidas, porque nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes murmuramos ou não reconhecemos a Tua ação em nós, até nas dificuldades e tribulações. Perdoa-nos, ó Deus, ajuda-nos a entender o Teu mover nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, como Teus filhos, a perceber Tua voz e o Teu amor por nós. Pai, cura, Senhor, emoções nesta manhã. Trabalha na alma, Senhor, de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua unção do Teu Espírito seja derramada nesta manhã, para que possamos ser fortalecidos por Ti. Ó Deus, nós precisamos do Teu Espírito Santo, que nos instrui, que nos fortalece. Ó companheiro, consolador, ó Deus da nossa alma, vem Senhor, vem com essas famílias, com esses irmãos queridos, para que o Senhor possa se manifestar, Senhor, que a partir de hoje eles possam perceber ainda mais a Tua graça que salva, a Tua graça que cura, a Tua graça que faz frutificar, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus eterno. Que os nossos olhos não estejam naquilo que nós vemos, mas estejam naquilo que nós não vemos. Ó Deus, nos ajuda a perceber o que nós não vemos, mas que é tão importante, Senhor, para cada um de nós. Fortalece-nos, ó Deus, como igreja, para que vivamos pela graça nesse tempo. Nós não queremos, ó Pai, andar pelos nossos próprios pés, mas queremos andar pela Tua orientação, pela Tua bênção, pela Tua palavra. Manifesta, nós queremos cada dia ter revelação da Tua palavra, andar com entendimento, com conhecimento de Deus. Santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Dá um toquinho pro irmão assim, ó. Deus te abençoe. A graça do Senhor te basta. Aleluia. Continuando nesse mesmo espírito, nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. O Senhor tem nos agraciado com emprego, o Senhor tem nos agraciado e nos sustentado, amém? Ele tem te sustentado, querido? Ele tem te agraciado realmente com sustento na sua casa? Nada tem nos faltado. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que você possa vir até o altar do Senhor para ofertar com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus tem nos dado muitas coisas. Deus tem nos abençoado de várias formas. E nós devemos chegar até o altar do Senhor com as nossas ofertas, com alegria. Senhor, eu chego diante do teu altar feliz, alegre, porque o Senhor tem me abençoado tanto. O Senhor tem me agraciado tanto. E eu quero devolver o pouco do muito que o Senhor tem me abençoado, mas com alegria no meu coração, com alegria da mesma forma que você recebe do Senhor, que você possa transbordar de alegria para poder ofertar ao nosso Deus, amém?
que você fique à vontade, que Deus ministre em seu coração. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ofertar na tua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Papai, que todo esse recurso possa ser realmente usado para que muitas pessoas possam ser salvas, ó Pai. Muitas pessoas possam ser libertas por Ti, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Os nossos avisos estão no boletim. O boletim é enviado para o grupo da igreja e também no Facebook, certo? Então, você que não faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, você pode ir até o Facebook e o Instagram, e lá estão os nossos avisos, amém? Vamos ficar em pé. E não esqueça, eu gostaria só de uma lembrança dos papais. Hoje já foi postada a aula da Escola Dominical das Crianças. Então, que você possa colocar ali, né, o vídeo para que seu filho possa participar. Porque é um culto a Deus. É um culto a Deus. Ele está aprendendo a cultuar ao Senhor. Amém? Aprendendo sobre a palavra. Feche os teus olhos.
Senhor, nós te agradecemos, papai, por este dia, te agradecemos pelo sol e pela chuva, te agradecemos, Senhor, pelo sustento, te agradecemos pela graça imerecida, Senhor, que possamos realmente tomar posição e caminhar contigo, papai, que possamos entender, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que cura, que liberta, aquele que nos usa, papai, na tua obra, Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que está neste lugar, que está em casa, possa realmente entender a tua palavra, praticar a tua palavra, papai, nós te pedimos, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, que a graça do Senhor seja sobre o teu lar, e a bênção do Espírito Santo, e o consolo do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Diga ao seu irmão, você é uma bênção. Aleluia.